A paz, Senhor, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais um dia aqui estamos para ler mais um pouquinho da palavra do Senhor, amém. Antes de eu entrar na palavra que nós estamos lendo, nós estamos lá em Mateus, capítulo 15 hoje, amém. Eu quero trazer um versículo bíblico para os irmãos, para falar algo para os irmãos, de um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 10 em diante, amém? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse que desceu e que subiu, meu amado e minha amada irmã, foi Jesus. Amém? Ele desceu e subiu aos céus. E ele mesmo, olha, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs. Vou ler o 12 também. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Vou ler o 13 também. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Vou ler o 14 também. Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs? Alguém tem me perguntado esses dias atrás: irmã, é bom a gente congregar em casa e não precisar de pastor? Eu disse para ela: não, minha querida, não, porque Jesus Cristo determinou que ele escolheria, ele mandaria para a terra, ele escolheria na terra e deixaria profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, com aperfeiçoamento para servir, com aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para que eles possam desempenhar o seu serviço. Mas hoje em dia são poucos os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os pastores que desempenham realmente o serviço a qual o Senhor ordenou para que ele o fizesse. O trabalho deles, amados, é para que eles cheguem à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. O que nós não aprendemos hoje com pastores, com apóstolo, com evangelista, são poucos o que ensina o conhecimento do Filho de Deus, porque eles preferem nos ensinar a lei, ele prefere ensinar as leis dos profetas, mas não ensinar o conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita soberania de Deus, de Jesus Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Hoje nós não aprendemos isso. Amados, preste bem atenção aonde você está, o que você está ouvindo. Se temos 3 cultos na semana, 2 é falando do Velho Testamento, dos antigos, e 1 falando de Jesus, e assim mesmo é bem poucos o que falam em Jesus.
E aqui está a palavra do Senhor. Então, sim, nós temos que ter pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, para nos ensinar. Mas como a missionária Ana já falou com vocês, que até eu vim aprendi agora, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus, nesses 2 anos, em intimidade com Deus, eu aprendi com Cristo Jesus, eu aprendi as coisas de Cristo Jesus. Então, amados, se nós não voltarmos a aprendermos, e os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, não ensinarem o conhecimento do Filho de Deus, nós não vamos alcançar. Tenha certeza, meu amado, nós não alcançaremos aquilo que foi nos preparado para nós, porque ele disse que ia nos preparar lugar, e ele nos preparou lugar. Muito bonito, maravilhoso lugar que ele tem preparado para mim e para você. Mas nós temos que ter conhecimento da palavra dele, do Filho de Deus. E se nós continuarmos no que hoje, amado, o que nós vivemos hoje é as artimanhas dos homens, nas artimanhas deles, pela astúcia com que induzem no erro. Nós somos induzidos ao erro, pensando que estamos servindo a Deus, e não estamos, porque nós estamos sendo induzidas nas artimanhas. Nós estamos levados ao redor por todo vento de doutrina, por toda doutrina. E não é isso que Deus quer para mim e para você, não. Ele quer que nós aprendamos com o Filho, para alcançarmos a graça, para alcançarmos a vida eterna. Nós precisamos aprender a doutrina de Cristo Jesus. E o que nós aprendemos hoje é o que a gente vê aí. Eu tenho visto, meus amados. Eu tenho ouvido os cultos na minha própria igreja. E nós ouvimos mais pregações dos homens da lei do que ensinamentos de Cristo Jesus. Eu tenho ouvido. Que quando eu estou ouvindo, Deus fala no meu coração. Não é isto que eu quero. Eu quero que aprenda aquilo que o meu filho ensinou. Aquilo que o meu filho ensinou. De como alcançar a graça, de como alcançar a salvação, de como ser redimidos do nosso pecado, de como sermos perdoados dos nossos pecados. Vou ler o 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça, meu amado e minha amada irmã? A irmã Ana tá falando mentira? Quem é a cabeça aqui? É Cristo Jesus. É o Filho de Deus, de quem todo o corpo, bem ajustado, olha, todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Nós temos que nos ajuntar assim, como corpo de Cristo, não corpo dos profetas da lei. E consolidado pelo auxílio de toda a junta, nós e os nossos líderes, pastores, apóstolos, evangelistas, segundo a justa cooperação de cada parte, nós devemos colaborar com a nossa parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém, meu querido e minha querida irmã? Amém? E assim, amados,
Eu quero deixar essa palavra, respondendo a pergunta da irmã que fez. Se nós precisamos, realmente precisamos, sim. Nós precisamos, porque Jesus deixou, Cristo Jesus nos deixou pastores, aqui ó, deixou pastores, preste bem atenção, pastores, preste bem atenção e comece a vigiar no que Jesus deixou. Uns para apóstolos, olha o masculino falando, olha a soberania de Deus falando, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são os para formarem a igreja. São os que vão formar a igreja. Esses são aqueles que vão lidar com o povo, de saber como lidar com as ovelhas. Amém, amados? Então, muitas coisas Deus tem nos ensinado. Eu não encontrei em nenhum lugar na Bíblia, aqui na Bíblia, onde Deus fala para a mulher, apóstola, pastora. Eu não encontrei em nenhum lugar. Eu li e já reli. Encontrei sim, mulheres usadas por Deus. Nossa, aqui mesmo no Novo Testamento tem muitas e muitas mulheres usadas por Deus. Usadas por Deus. Eu vou falar algo para os irmãos. Quando a igreja Primitiva Missão e Resgate, ela os estatutos dela foram lavrados na minha mesa, na minha cozinha. Esse era um dos estatutos da igreja, que hoje já não tem mais. Que hoje não tem mais. Era esse estatuto. Foi esse estatuto. Eu lembro no dia de hoje, eu lembro como hoje, que foi lido essa passagem. E foi falado para mim. Que não teria pastoras. Eu não sei o que mudou tanto. E não sei também o para que Deus está mandando eu falar isso. E eu creio que é o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração. Amém? Vamos lá então para a nossa leitura. Para a nossa leitura da Bíblia de Mateus que nós estamos lendo. Nós estamos no capítulo 15. Amém? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e o perguntaram. Esses perseguiam a Jesus, viu? E como também as pessoas, e como o homem de hoje persegue também aqueles que falam a verdade de Cristo Jesus. Como perseguem? Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Olha o que é. Meu Deus, se a gente fosse trazer da lei para o nosso tempo de hoje, amado, não existia mais filho hoje. A maioria estaria morto, porque transgridem este mandamento. Transgride este mandamento. Maldizem pai e mãe. A maioria. Não vem dizer para a irmã, não é. Mas é a maioria dos filhos hoje transgride este mandamento. Amém? Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor,
aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição? Amém? Você vai hoje em dia fazer isso com teu filho? Porque ele foi maldizente contigo, com o pai, com a mãe? Não vai, meu amado. Não vai, porque o próprio Jesus está dizendo aqui que nós não vamos fazer isso mais. Não há necessidade de fazer isso. Mesmo se você tem, o teu filho está lá na prisão, se o teu filho... Porque hoje em dia, amados, eu estava vendo uma reportagem que a maioria daqueles que estão presos são filhos de crentes, são filhos de pastores. Então, amados, não são porque o pai ou a mãe... Tem alguns que não são realmente pais e mães de verdade, né? Igual um pastor lá, que essa semana eu estava ouvindo uma reportagem, que quase matou o filho dele. Não vou nem falar o nome da igreja que é, né? Isso não se faz, né? E dizendo isso, hoje em dia, às vezes a gente é crucificado. Eu conheci mãe que tem seu filho preso, ou seu filho que faz coisas ruins aí na rua. É crente, não devia fazer isso. Mas, amados, não é dessa forma, querida e querida irmã. A gente tem que orar. Ore por esta mãe, por este pai. Ore por este filho. Ajude no que puder ajudar, irmão. Estenda a sua mão. Eu sei o que é passar. Eu passei com o meu filho durante 10 anos nas drogas, quando muitos falavam não tem mais jeito, mas Deus me falava tem jeito, persiste na oração. E hoje ele não é evangélico, ele gosta de ouvir tudo, mas não é evangélico. Mas quando eu falo para ele, falo de Jesus, falo de Deus para ele, qual é o caminho que ele deve seguir, sabe o que ele fala para mim? Mãe, você orou 10 anos para mim largar as drogas, e eu larguei. Então continuo orando. E o que eu faço, meu amado e minha amada irmã? Eu continuo orando. Irmão, você está falando isso por quê? Porque eu sei, irmão, se eu for dar testemunho do que eu passei já com os meus filhos, e Deus deu vitória. Então eu sei que Deus é Deus de vitória. Deus, Ele é Deus de promessa nas nossas vidas. Amém? Não julgue a irmãzinha ou o irmãozinho que tem o teu filho com problemático. Não julgue. Hipócritas, no 7 diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens. É o que nós estamos aprendendo hoje. A maioria do que aprendemos hoje são preceitos de homens, e não a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo retrucava. Mas você não pode retrucar, irmã? Posso. Ele nos dá esse direito para defender a palavra dele, para falar da palavra dele. Ele nos dá esse direito. E tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Muitas das vezes nós achamos, eu vou dizer algo muito simples, a carne de porco. Ah, mas isso não pode. Não pode. Entrando pela boca, amados. O pior é o que sai da nossa boca. Não é o que entra pela nossa boca. É o que sai da nossa boca. É que é a maldição. É que é o pecado. Então devemos vigiar a nossa língua, a nossa boca quando sai, o que sai da nossa boca. Isso sim, nós devemos vigiar. Não nos calar diante da mentira. Não nos calar diante da mentira. Mas diante da verdade, amados,
abre a sua boca, não se cale, fale. Amém? Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? É o que muitos fazem. Quando ouvem a verdade hoje, diz que estão escandalizando. Você está escandalizando. Escandalizando. Porque diz a verdade. Porque a palavra de Cristo, ela escandaliza muitos. A palavra de Jesus Cristo, ela escandaliza muito. A muitos. Mas só que aquele que está falando que está escandalizando é porque não querem que receber a verdadeira palavra de Cristo Jesus. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis? Jesus perguntou, ao ponto aqui da pergunta de Jesus. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Andando com Jesus ainda não entendeu? Agora imagine nós, irmãos. Imagine nós agora. Que muitos estão aí nas mãos do homem. Parece que o homem fez uma lavagem cerebral na mente de muitos. Na mente de muitos. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Os irmãos entenderam, né? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. É isso que contamina o que sai da nossa boca. Precisamos pedir a Deus todos os dias para que Ele limpe a nossa boca, para que a nossa boca não se contamine. Amém, meu queridinho, minha querida irmã? E que o nosso coração não fique cheio, que o nosso coração esteja sempre vazio. Somente com a morada celestial de Cristo Jesus. Somente entra e sai do nosso coração. O Espírito Santo limpa. E o nosso coração está sempre vazio. Porque não guarda coisas ruins. E coisas boas não contaminam o nosso corpo. Amém? Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Isso tudo são pecados, amados. Isso são pecados. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina ninguém. Não contamina ninguém. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então presta bem atenção na palavra de Deus. No que Deus quer que eu e você aprenda no dia de hoje. No que Deus quer que eu e você se alimente no dia de hoje. Da palavra do Filho. Ele passou tudo aquilo que o Filho tinha que ensinar para mim e para você. Amém? Eu vou tentar continuar a ler até o final, amados. O capítulo 16, para que nós venhamos terminar mais rápido. Para a gente entrar em outro livro, amém? A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, lhes respondeu a palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-o, rogaram-lhe: despeda, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel?
Eita, Jesus maravilhoso. Que palavra maravilhosa, amada. Jesus está dizendo para mim, para você nessa tarde, que Ele foi o enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmã Ana, por que Israel? Amado, Israel está ali. Israel, olha, Israel é aquele povo que saiu da terra do Egito. É aquele povo que morou 40 anos no deserto. É aquele povo que, para entrar na cidade prometida, enfrentou aqueles grandes homens. Enfrentou todos os gregos. Enfrentou as armadilhas da Rússia, da Alemanha, de todos os países, de todas as guerras. Mas Israel está ali, ó, firme, forte como rocha. E assim somos eu e você. Nós estamos aqui, firmes, fortes como rochas, ligado na palavra de Cristo Jesus. Amém, meu amado? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Porque Jesus teria que lançar fora. Porque eu creio que essa mulher era uma mulher cananeia. Ela não era uma mulher israelita. Mas ela tinha muita fé. E tinha sabedoria, porque ela soube falar com Jesus. E Jesus, sabendo disso, fez essa pergunta para ela: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Olha a sabedoria dessa mulher. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. São essas migalhas, meus queridos e minhas queridas irmãs, que muitas das vezes nos alimenta. São essas migalhas que alimentam a nossa alma. Às vezes são essas migalhas. Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis na nossa vida. Quando ele fala que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, e ela se torna às vezes do tamanho de um grãozinho de areia. E é essas migalhas que ela se torna na nossa vida. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Olha como foi a fé daquela mulher. Porque ela não, amado, se fosse outra, imagina, ela ia se alimentar das migalhas que caía, que os cachorrinhos se alimentavam. Imagina hoje, os bonzão que estão aí na frente dos altares, se alimentando de mim. Eles não querem migalhas, não, eles querem coisas grandes. Mas aquela mulher, ela se chegou naquele lugar de se alimentar das migalhas dos cachorrinhos. Ela se ajuntou com os cachorrinhos para comer das migalhas. A fé dela era tão grande que ela não se importava de se alimentar das migalhas. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Amém? Jesus volta a Galileia. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenha compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá nesses desertos tantos pães para fartar tanta grande multidão? Ele já tinha visto uma multiplicação antes.
E mesmo assim, eles ainda retrucaram a Jesus porque não creram. Assim somos nós nos dias de hoje. Jesus faz e faz o que faz e nós não cremos. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tende? Respondeu: 7, alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se ao chão, tomou os 7 pães e os peixinhos, e dando graças, partiu e deu a seus discípulos: a este, ao meu povo. Todos comeram e se fartaram, do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, o que comeram era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadá. Maravilhoso. As multiplicações novamente dos peixes. E é assim Jesus quer na minha vida e na sua vida nessa tarde. Ele quer multiplicar. Eu não sei o que você precisa de multiplicação na sua vida. Mas primeiro, coma das migalhas dos cães. Coma as migalhas que caem da mesa. Come as migalhas que eram dos cães. Aí sim, Jesus vai nos alimentar. Aquilo, eu não sei o que é que você necessita nessa tarde. Mas creia. Creia que Jesus vai nos alimentar nesta tarde. E eu creio que Ele está nos alimentando a cada dia, em nome de Jesus. Amém?